Olá, a partir de agora está começando o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista de hoje é sobre o telefone, mais precisamente o dia do telefone que é celebrado em 10 de março. E para falar sobre esse assunto, o Unifra Entrevista recebe como convidado do programa o professor do curso de Sistemas de Informação aqui do Centro Universitário Franciscâneo, Silvio Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao Unifra Entrevista. Obrigado, Rogério. Muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre o telefone que eu acredito que deve estar, professor, e aí já aproveito para lhe fazer a primeira pergunta. Entre as grandes, se não a principal descoberta para o século XIX, né, 1875, 1876, século XIX, mas uma descoberta que teve um impacto muito grande no século XX. Realmente a invenção, por assim dizer, do telefone, ela conseguiu aproximar os mundos, né? Então ela trouxe essa grande condição de comunicação remota para as pessoas que estavam extremamente distantes. Então, remonta aí de que para se comunicar entre os continentes precisavam de embarcações que levavam meses para levar uma informação. E a chegada do telefone, ela conseguiu unir e aproximar o globo todo, todos os continentes de uma forma geral. Sim, sem querer polemizar, professor, mas de certa forma já polemizando. A gente sabe que a invenção do telefone, ela é oficialmente datada e explicada historicamente por Alexander Graham Bell, né, 1876. Mas aí tem um italiano que entra na jogada, o Antonio Meucci, né? Que teria inventado o telégrafo, se não estou enganado, o professor pode até me corrigir. Não, ele usou o telégrafo assim como o Graham Bell para fazer alguns anos antes. E aí um teve dinheiro para patentear a descoberta, o outro não teve e tudo mais. Como é que o senhor explica, por exemplo, isso em sala de aula, hein, professor? Na Itália, o Antonio Meucci, ele tinha uma necessidade para ele, né? Que ele tinha a esposa dele era doente e ela ficava hospitalizada em casa no andar superior do prédio onde ele trabalhava, da casa dele. E ele precisava se comunicar com a esposa, que não tinha cuidadores. Ele era o cuidador também da esposa. Então ele criou através do telégrafo uma forma de comunicação que a esposa pudesse chamá-lo no andar de baixo sem a necessidade de sair ou gritar ou coisas desta natureza. E a história conta que isso aconteceu cerca de 15 anos antes do Alexander Graham Bell fazer essa invenção. Na verdade, ele achou o telefone, né? Foi por acaso que surgiu, onde ele estava também trabalhando com o telégrafo, com o seu assistente, Watson, inclusive, o nome do assistente dele, e eles estavam testando aquele aparelho e de repente o Watson ele errou um fio que ele estava conectado no aparelho de telégrafo e soou diferente. Então, além das barras e pontos que o telégrafo enviava, saiu um som diferenciado. E aí o Alexander escutou isso do outro lado. E a partir dali eles começaram a trabalhar e aí levaram cerca de 6 meses para conseguir realmente, né, na história contada como Alexander, o descobridor do telefone, sim, a se comunicar. E aí ele acabou patenteando e teve investimento financeiro e aí foram testados e criados, né, patenteado o próprio telefone e criadas inicialmente utilizaram as linhas do próprio telégrafo e aí foi o governo auxiliando nessa pesquisa, para que isso fosse adiante. Professor, como é que o som, né, nossa fala, ela é transformada em energia e, de certa forma, proporciona com que dois pontos distantes, entre esses dois pontos, possa haver comunicação. Como, por exemplo, agora quem está em casa nos ouvindo, também está nos ouvindo por um microfone. Então, a nossa voz entra, passa, é uma energia, né, acústica, que se transforma em energia elétrica, mas quando chega na câmera e quando chega na televisão, ela volta ao processo inverso, transforma-se de energia elétrica em energia acústica de novo. Exatamente, é um processo de conversão, né? Não só, no caso do telefone,
acústica com elétrica. Então, o aparelho do telefone, na verdade, ele faz só essa conversão. Recebe energia acústica, converte em energia elétrica e são transmitidos de forma que ele possa, o mesmo aparelho, com o mesmo decodificador do outro lado, converter novamente e gerar novamente o som. A mesma coisa acontece com as outras tecnologias, como recentemente, né, nos últimos 50 anos, o computador, que também ele faz a transmissão de forma semelhante. É uma energia transformada em energia elétrica na hora de chegar no meio físico, no cabo, para que ele possa ser transmitido. E do outro lado, ele é recuperado. Então ele é modulado e depois demodulado do outro lado. Mas isso acontece até para quem está nos acompanhando em casa ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube, isso acontece em fração de segundos, né? Isso é muito rápido. Como Sim, que é extremamente rápido. Nós já utilizamos essa tecnologia desde que começamos a conversar. Então, as nossas cordas vocais, elas geram uma onda eletromagnética que é modulado pela nossa boca. Então, o movimento da língua, o movimento da boca, que modula e permite que a gente consiga proferir as palavras dentro do idioma que a gente aprendeu. O ar, ele funciona como um meio físico, tal qual o telefone precisa de um cabo metálico, o ar funciona como um meio físico e os nossos ouvidos fazem o trabalho inverso. Eles capturam as ondas eletromagnéticas, jogam para os nossos tímpanos, ele decodifica e o nosso cérebro compreende o que nós temos como fala. Então, o telefone ele veio a copiar esse sistema. E aí, convertendo em ondas elétricas, que é a única coisa que se consegue passar num metal, né, num fio, são ondas elétricas. Sim, daqui a pouco, se não existisse daqui a pouco esse engano do Watson e não houvesse esse meio, digamos, físico, nós não teríamos o telefone. Isso possivelmente não. Possivelmente não. Né? Alguém teria que ter se enganado de outra forma em algum outro momento para que criasse isso. Para que criasse ele. A comunicação antes do telefone, professor, a gente sabe que ela acontecia, por exemplo, os índios, utilizando a fumaça, né? Muita gente diz, enfim. Aí depois, antes dele, cartas, né? Com os navios mercantes e tudo mais. Agora, será que dá para a gente imaginar, assim, por exemplo, como que seria o mundo sem o telefone? Hoje, 2017, professor, sem o telefone, até dá. Daqui a pouco até dá, né? O telespectador em casa vai concordar com a gente, até dá. Mas, com toda a tecnologia que existe, o smartphone e tudo mais, será que nós teríamos chegado a esse nível de desenvolvimento, de tecnologia, se o telefone não houvesse ainda sido inventado? Então, eu acho que se ele nunca tivesse sido inventado, nós desconheceríamos e estaríamos vivendo como nos tempos primórdios, né? Mas se ele sumisse hoje, né, da nossa convivência, eu acho que seria algo extremamente caótico. Nós tivemos algumas experiências recentes aqui no Brasil, né, quando foi determinada que o WhatsApp parasse de funcionar por um dia, 2 dias. E as comunicações elas se complicaram bastante porque as pessoas já estão acostumadas com essa tecnologia. Mas se ele nunca tivesse sido inventado, nós teríamos aí uma forma precária ainda, mandando, se o telégrafo já tivesse existido, né, tivesse sido criado, nós estaríamos mandando os telegramas, né, vai até uma agência de uma empresa e pede para mandar uma mensagem, lá do outro lado o cara sai de moto, de bicicleta para entregar. Mas isso levaria muito tempo, né, professor? Era complicado, né? Nós tivemos tempos bastante complicados aqui no Brasil mesmo, antes de que as companhias telefônicas elas fossem privatizadas, né? Porque era muito tempo de espera para se conseguir um telefone e então as pessoas se utilizavam muito do telégrafo, né, que era o chamado telegrama que os correios operavam, e as operadoras de telecomunicações utilizavam o fonograma, que funcionava do mesmo jeito, só que a pessoa ligava para o outro lado para passar a mensagem. E aí saía exatamente um cara de moto, da operadora do centro dos correios, por exemplo, chegar na tua casa para levar o teu bilhete, e era bastante caro, né? Então hoje nós não teríamos essa disseminação dessa cultura, essa globalização toda, caso
nós não tivéssemos esse acesso a essa tecnologia. Muito provavelmente, eu concordo com a sua opinião, com a sua colocação, professor. O senhor estava falando das maneiras, né, dessa questão do telefone, e agora eu estava olhando aqui no script que eu estou seguindo aqui, a gente teve o telefone de discagem, né, aquele de discar, analógico, né, depois veio o sem fio, né, o telefone sem fio, mas a gente tinha uma certa distância para percorrer, não podia ficar muito distante da base, caso contrário... da tecnologia inicial ela era bem complicada. Haveria problema. Né? E hoje a gente tem um telefone que dá para dizer que é um telefone digital, né? Sim. Tudo. A gente consegue fazer foto, a gente consegue falar, a gente consegue escrever, ele envia dados também, né? É uma tecnologia assim que às vezes é difícil de entender tudo isso. Ou para quem é da área, como o senhor, assim, que trabalha, que estuda isso, que repasse esse conhecimento em sala de aula, é algo muito natural, professor. E olha que eu estou falando disso, é algo assim em torno de 25, 30 anos no máximo. No máximo? No máximo. E diria que nem tanto. Nem tanto. Né? O que nós temos hoje como smartphone, na verdade, ele é um computador que também dá para usar para ligar. Porque hoje o objetivo dele já não é mais fazer ligação. As pessoas já praticamente não utilizam, pelo menos não os jovens ou as pessoas que não trabalham com essa necessidade de telefonar. Porque tem os aplicativos como WhatsApp, Facebook e Skype, são aplicativos que tu consegue comunicação via outros meios mais econômicos, como a internet, né? Então nós temos ali um computador que faz todas as atividades de um computador e aí dessa forma ele substitui ou pelo menos engloba tecnologias como máquina fotográfica, como tu falaste, filmadora. Então nós temos uma convergência de vários equipamentos, como computador, telefone, máquina digital, filmadora e ainda a internet, tudo num aparelho pequeno, fácil de transportar e com um custo hoje bastante razoável, né? O que permite que praticamente todas as classes sociais consigam ter um modelo ou outro, exato, mas que tenham as mesmas capacidades. Né? E levar o celular à mão, né? O telefone, exatamente, celular, um aparelho de telefone na mão, né? O que faz com que a comunicação ela se transforme de uma maneira muito mais fácil. Professor, vamos fazer um intervalo de 1 minuto? Ok. 1 minutinho, o Unifra Entrevista agora faz o intervalo. Na sequência a gente volta para falar do telefone, do Dia do Telefone, celebrado em 10 de março. 1 minutinho e a gente já vai estar de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre o telefone, sobre o Dia do Telefone. Você que não sabe, o Dia do Telefone é celebrado no dia 10 de março. Para falar sobre esse assunto, o Unifra Entrevista está recebendo como convidado o professor do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Franciscano, Silvio Vieira, a quem nós mais uma vez agradecemos, professor, a gentileza de ter aceito o nosso convite. No intervalo aqui a gente estava batendo um papo, tentando lembrar quando o smartphone chegou ao Brasil, né, professor? E aí eu até preparava, de certa forma, uma pergunta, e é a primeira pergunta desse bloco, professor, é assim, ó, do ponto de vista dos sistemas de informação, né? O que o telefone mudou na nossa vida, enquanto ser humano, e, né, na civilização? E se é que é possível a gente comparar daqui a pouco 2 séculos, porque me parece que não dá, professor. A gente tem que comparar o século XIX, o século XX e já o século XXI, mesmo com apenas 17 anos do século XXI, 16, melhor falando, a gente tem que comparar ele também, porque em 16 anos houve um avanço significativo na área do telefone. Século XIX, a descoberta, século XX, o desenvolvimento do telefone, né, das mais variadas formas, maneiras, uma certa popularização, principalmente nos anos 90,
né? E agora uma digitalização, uma modernização que me parece que não vai ter fim, ou vai? O senhor pode me desmentir aí. Então, realmente comparar é praticamente impossível, porque era um período que não tinha e um período que tem, né? Então, o telefone, como nós já conversamos, ele vem de 1875, 76. O telefone analógico, onde havia comunicação apenas de voz. E por quase 100 anos ele permaneceu assim, né? Então, os primeiros telefones móveis já são de 1900 e final dos anos 70 e início dos anos 80, que em alguns países começaram a explorar e a investir na instalação de torres de transmissão e ter aparelhos. Então, vejam que 1980 para cá nós temos apenas aí menos de 40 anos, né? Então, que começou a telefonia móvel. E nessa telefonia móvel, sim, aí permitiu esse avanço que nós temos hoje, que mudou radicalmente. O que nós poderíamos, por exemplo, ter num telemarketing, né, uma pessoa ligando para oferecer um produto, ou apenas na televisão oferecendo um produto, hoje nós temos em todos os meios de comunicação que vivem juntos dentro de um aparelho de telefone. Então nós temos todas as mídias como YouTube, Facebook, que comercializam, né? Então nós temos uma real globalização. Hoje a gente consegue comprar não só no telefone, como no computador, em qualquer lugar do mundo. E a mercadoria que a gente compra vem e chega na nossa casa facilmente e até um tempo razoável. Então, o que temos hoje é incomparável. É um ganho de tempo, na verdade, né, professor? Muito tempo, mas isso provocou, no momento que tu coloca a tecnologia a serviço da população, o que acontece? Uma competição muito maior entre as empresas. Porque as empresas que vendiam produtos de qualidade duvidosa, elas perdem mercado. Porque tu consegue, ao acesso facilmente da tua mão, tu fazer uma compra, está em Santa Maria, o produto não está na qualidade que tu gostaria ou no preço que tu gostaria, tu compra em Porto Alegre, em São Paulo, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, rapidamente e facilmente paga com um outro meio magnético, cartão de crédito, enfim. E esse produto chega para ti. Isso provocou uma melhora na qualidade dos produtos que são vendidos. Porque estamos globalizados, se tu não tem um produto bom, de boa qualidade e com preço razoável, tu acaba sendo engolido pelas outras empresas. Agora eu lembro de uma coisa também, professor. O telefone, de certa forma, e o avanço dele, digamos que a transformação, a linha sucessória dele de telefone para smartphone, fez com que, por exemplo, o smartphone agora seja uma evolução, digamos assim, do telefone. Acabou com a privacidade das pessoas, na sua opinião? Nossa, acabar, não exatamente, mas ela está indo nesse caminho, né? Porque nós vimos recentemente aí problemas com os nossos políticos de telefones que foram clonados, né? Porque houve agora uma convergência de tecnologias. Então, o que se tinha antes? Um telefone que funciona num cabo metálico e esse funciona só o telefone. Aí nós temos uma internet que funciona para computadores. Nós temos meios de transmissão que são específicos de alguns equipamentos. Hoje nós temos tudo isso dentro de um mesmo equipamento, num mesmo meio de transmissão, que é a internet. Então, por exemplo, nós temos a fotografia, os filmes, todo mundo conectado, e aquilo que chamam de nuvem é um local de armazenamento que também fica disponível na internet. E isso pode ser, assim como o que só acontecia com computadores, hoje nós podemos invadir sistemas onde tem dados do telefone. E essas fotos, esses vídeos que eram feitos para uso restrito e doméstico, podem acabar se tornando públicos pela atividade de alguém que não estava tão bem intencionado, digamos assim, né, professor? E aí eu lembro, assim, por exemplo, que todo e qualquer problema que acontece na rua hoje, todo mundo filma, né? Todo mundo mostra, todo mundo se aproveita do telefone, do smartphone, na verdade, né? É de certa forma o
o fim do telefone e dizer assim, professor, que o smartphone agora é o sucessor do telefone? Porque eu não sei se eu também posso conceituar isso e posso falar para quem está em casa nos acompanhando, mas o telefone ele se restringia muito mais à fala, né? E hoje a gente escreve muito mais, a gente envia muito mais dados, mas a partir de um smartphone. Estaria o smartphone ocupando o lugar do telefone ou não? Então, Rogério, seria profetizar demais, mas eu acredito que aquele telefone fixo que originou toda essa nossa conversa, que começou em 1870, eu acho que ele está com seus dias contados. Porque ele ficou um único meio de comunicação onde, de certa forma, tu não tem o registro da conversa. Né? Tu teria que ter outros meios para gravar a conversa. Você não consegue enviar dados por ele, apenas voz, né? Então, o smartphone, que hoje ele não está trafegando pela linha de telefone, mas ele está trafegando pela internet, tu manda as mensagens e tu tem o registro dessas mensagens. Isso já começou com um e-mail. E aí tu começa a ter comprovações de conversas, de relatos, que tu pode buscar num futuro próximo para averiguar a veracidade desses fatos. E com relação ao que tu falastes de estar promovendo a facilidade de encontrar, me fugiu a palavra agora, mas... Gravar situações. Gravar as situações, isso traz à tona muitas informações que ficavam obscuras antigamente. Né? Porque se sabia, por exemplo, se tinha uma manifestação, as pessoas comentavam, o jornal chegava 2, 3 horas depois para registrar esse fato, e hoje se 2 pessoas começam a brigar na rua, tem mais 5 em volta filmando. E esses filmes vão vir à tona e vão mostrar o que realmente aconteceu. Recentemente nós vimos agora um policial rodoviário, faz 2, 3 dias, uma semana, que ele estava sendo, a pessoa que foi parada no trânsito, embriagada, ela tentou subornar o policial. Ele puxou o celular do bolso, gravou a conversa, isso veio à tona, a pessoa foi presa por tentativa de corrupção. Né? Coisas que... Em décadas passadas, em anos anteriores... Alguns anos atrás já não era possível, tu não conseguia gravar. Né? Imagina, quando começou ali, no ano 2000, por exemplo, o telefone não gravava a ligação, ele não era usado. Hoje tu usa o telefone como um microfone para tu... Tem uma ideia, preciso pensar nisso depois, tu pega e grava a tua conversa. Quer transmitir uma informação, tu grava e manda o teu áudio. Então, hoje ele traz à tona muitas coisas que estavam... Sem querer filosofar, professor, mas também, de certa forma, aprofundando um pouco mais o pensamento. O homem das cavernas, ele sempre andava com ferramentas, com pedras, né? Num primeiro momento, depois com ferramentas. Será que essa aqui, o smartphone, o nosso telefone é a nossa ferramenta? Ficou bem mais poderosa, né? Uma ferramenta mais poderosa. Se lá ele tinha pedra e tudo mais, isso aqui, porque a gente se comunica, a gente faz compra, a gente faz uma série de coisas, né, com o telefone, a gente até tenta se proteger, embora muitas vezes não é possível. E o homem das cavernas conseguia com a pedra lá, né? Estaria aqui a nossa pedra, digamos assim, do século XXI. É uma boa abordagem, mas parece que é uma excelente ferramenta, né? Porque ela age em quase todos, só não pode se defender, né? Exato. Fisicamente. Isso. Mas virtualmente tu consegue se defender, tu né? consegue ler uma apostila enquanto tu viaja, tu consegue realizar uma prova numa modalidade à distância, tu consegue acessar televisão, programas gravados, tu consegue ler jornais. Sim. Né? Então, realmente... O senhor que é da área, dá para a gente imaginar, assim, rapidamente o que deve ser o telefone ou o smartphone daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Olha, seria em 30 anos, eu acredito que nós não vamos mais carregar ele na mão. Ele vai ou estar implantado, ou vamos usar alguma outra forma, algo pequenininho, que fique discreto e que faça todo esse trabalho a comandos de voz, talvez até a comandos de pensamentos. Interessante. Porque a tecnologia já está chegando muito perto disso, né, professor? Tá certo. Professor Silvio Vieira, nosso tempo está acabando, passou muito rápido, né, o Unifra Entrevista. E eu lembro, por exemplo, que
essa entrevista ela só pôde ser exibida porque eu consegui fazer um contato telefônico com o professor rapidamente para marcar essa entrevista aqui. Professor Silvio Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista. Eu que agradeço, obrigado. Legal, olha só, quem porventura ligou a televisão, o canal 15 da NET agora e não conseguiu pegar esse programa na íntegra, pode acessar ele inteiro lá no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Você pode também lá aproveitar e assistir outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana, aqui no canal 15 da NET, ou a qualquer momento, em uma das reprises do programa Unifra Entrevista. Um grande abraço a todos e até lá!